maldições. Você acredita nelas? Acredita que algo sobrenatural realmente pode existir e influenciar objetos e pessoas que vivem aqui no nosso mundo? Bom, eu não sei qual é a sua resposta, mas que existe muita gente por aí que garante de pé junto que esse tipo de coisa acontece, isso sim tem, viu? As lendas urbanas são mais uma forma de espalhar por aí histórias consideradas sobrenaturais. As veracidades dos fatos nem sempre são considerados essenciais. O que as pessoas querem mesmo saber é o quão assustador e arrepiante uma história realmente pode ser. Nos anos 80, por toda a Europa, uma série de quadros produzidos por um artista italiano acabou se popularizando, mas não pelos museus e galerias de arte, mas por conta das suas obscuras histórias que supostamente envolviam a criação dessas obras. Eu sou a Thalita Flores e hoje, nós aqui do Fatos Desconhecidos vamos te contar a história da maldição do quadro do menino que chora. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o meu não estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? Giovanni Bragolin é o pseudônimo do artista italiano chamado Bruno Amadeo. Esse artista ficou muito famoso entre as décadas de 70 e 80 por conta de uma coleção de obras de arte que trazia um retrato de crianças chorando. Dentre todas as obras, em uma especial se destacou e ficou conhecida como o quadro do menino que chora. Visivelmente, ao olharmos para esse retrato, é possível afirmarmos que algo nos incomoda. E foi exatamente essa sensação atípica e um tanto quanto aflita que fez com que uma série de lendas sobre a obra surgissem por aí. Devido ao sucesso da coleção, várias réplicas desse quadro foram feitos e comercializados entre o público europeu. As pessoas tinham esses quadros pendurados em suas casas como qualquer outro. Era um objeto de decoração. Mas foi quando um tabloide inglês lançou um extenso artigo que trazia supostas investigações que relacionavam o quadro do menino que chora a incêndios que estavam acontecendo pelo país que as coisas começaram a ficar realmente sérias. A primeira versão da história, a que foi divulgada por esse veículo de comunicação inglês, diz que Giovanni Bragolin havia retratado na obra o seu próprio filho e para que ele chorasse, o artista havia usado aquilo que mais causava medo na criança, o fogo. Ainda segundo a lenda, algumas semanas após o desenho ficar finalmente concluído, a casa do artista teria pegado fogo, levando seu filho a óbito. Ainda segundo o tabloide, o acontecimento teria se transformado em uma maldição, porque naquela época, uma série de incêndios teria ocorrido em residências inglesas que uma cópia do quadro existia. E para piorar, dos destroços, o quadro do menino que chora teria sido a única coisa a permanecer intacta pelo fogo. Apesar dessa versão ter saído em um tabloide, a história obviamente nunca foi confirmada, mas foi o suficiente para gerar uma campanha por todo o Reino Unido, que pedia para que as pessoas que tivessem essa obra em casa a queimassem imediatamente. Já uma outra versão dessa lenda vai ainda mais fundo na ideia do ocultismo e sobrenaturalidade. Em outros países, a história que se ouvia é que o artista Bruno Amadeo, cansado da vida miserável que levava e não sabendo lidar com a falta de sucesso em sua área, decidiu fazer um pacto com o diabo para alcançar a fama. Mas ele não teria oferecido a sua alma em si. Ao contrário disso, ele teria oferecido a alma de quem comprasse as suas obras. Ainda segundo essa versão da lenda, arrependido anos mais tarde, Bruno Amadeo, que depois do pacto teria mudado seu nome para Giovanni Bragolin. Ele teria se arrependido do que fez e teria suplicado durante uma entrevista que quem tivesse a sua obra se desfizesse dela o mais rápido possível, pois ela estaria causando uma grande maldição sobre a vida de quem a tivesse na parede de sua casa. No final das contas, é claro que nenhuma dessas versões
foram desmentidas ou confirmadas. O artista faleceu em 1981 e levou junto com ele toda a verdade que realmente existiu por trás dessas obras. Mas e aí? Você já tinha ouvido falar nessa lenda por aí? O que é que você quer ver aqui no Fatos Responde? Me conta aqui embaixo pelos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!